É isso aí. A gente vai encerrar a nossa série de mensagens hoje. Sou cristão e agora? A gente vem conversando, vem tentando entender um pouquinho o que acontece em nossas vidas depois que Cristo vem e nos regenera. Foi justamente isso que a gente conversou no primeiro domingo, quando a gente falou que nós tínhamos uma dívida impagável e Cristo veio, pagou essa dívida por nós, nos regenerou e agora nos dá o direito de sermos chamados cristãos. E a gente conversou que isso muda totalmente a nossa forma de viver, muda a forma da gente administrar nossas finanças, muda a forma de eu trabalhar como cristão dentro da casa, dentro da igreja do Senhor, muda a forma de eu trabalhar como cristão da porta para fora da igreja. Isso vai mudar a minha vida. E aí, semana passada, a gente conversou que Paulo nos orienta dizendo o seguinte, e nos alerta dizendo o seguinte: fica atento, fica esperto, porque você acha que você mudando a sua vida, você acha que você vivendo desse jeito, as coisas vão ser fáceis? Você está agradando a Deus, automaticamente você vai desagradar o inimigo. E aí, semana passada, a gente conversou que Paulo nos orienta a ficarmos atentos, ficarmos espertos, porque é notório, é fato que por sermos cristãos, por andarmos com o Senhor, por termos uma vida que agrada ao Senhor, a gente vai desagradar o inimigo. E Paulo nos alertou semana passada do seguinte fato: ele vai preparar armadilhas, ele vai nos preparar emboscadas, para que venhamos nos desviar do caminho do Senhor. E aí a gente falou semana passada: a gente tem que ficar esperto, porque a armadilha, a emboscada, ela vem de uma roupagem, ela vem de uma vestimenta que possivelmente vai tentar nos agradar. Não vai ser uma coisa terrível, porque normalmente a gente fala: estou enfermo, culpa do diabo, perdi o emprego, culpa do diabo. E a gente falou semana passada: não, talvez até assim, uma promoção de emprego não seja a vida do Senhor. Talvez uma coisa boa, que aparentemente aos olhos humanos seja uma coisa maravilhosa, talvez não venha da parte do Senhor. Pode ser que seja uma armadilha, ainda mais se ela vir, apesar de uma roupagem interessante, no sentido: eu vou poder ganhar mais, vou poder ter uma condição de vida melhor. Só que a gente começa a perceber bem isso: eu vou ganhar mais, eu vou ganhar melhor, mas eu vou ter que começar a tomar algumas atitudes ali que são contrárias à palavra do Senhor. Fiquemos atentos. Só que daí surge aquela velha máxima: pastor, então como que eu vou saber que hora que a proposta vem de Deus? E como que eu vou saber que hora que a proposta vai contrária à vontade de Deus? Como que eu vou ter esse discernimento, essa sacada de saber que aquela oportunidade vem de Deus, essa outra oportunidade não vem de Deus? Como que eu faço isso? Então hoje a gente vai continuar e vai ler o mesmo texto que a gente leu semana passada, e vai continuar da parte que nós paramos semana passada. Então eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, ligar teu smartphone, teu celular, teu tablet, sei lá, Efésios capítulo 6, para a gente ler do verso 10 ao verso 20, quando Paulo vai falar sobre a armadura da fé, a armadura de Deus para nós. Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno.
recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Só até aí. Semana passada a gente já introduziu esse texto. Nós lemos e nos mantivemos do verso 10 ao verso 13, quando Paulo fala, olha, Paulo nos dá um alerta, e ele vai dizer para a gente assim, uma premissa, para que tenhamos a armadura que vem de Deus, está lá no verso 10, quando ele fala, mantenhamos firmes, unidos sempre com o Senhor. Paulo vai nos chamar a uma vida constante em união com o Senhor. Por que ele fala isso? Aí ele vai dizer no verso 11 e no verso 12, existem armadilhas do inimigo que vem justamente nos afrontar. A gente até falou semana passada dessa armadilha que ela vem com cara de coisa boa e na verdade ela é ruim, até a gente brincou. Se Satanás fosse montar uma armadilha para a gente, ele montaria onde? Numa garrafa de Coca-Cola ou num suco de potes? Óbvio que ele vai sempre afrontar a gente de uma forma que seja agradável para a gente. E Paulo falou, então a gente tem que ficar atento para isso. E aí ele vai dizer, tomem a armadura de Deus. E a gente ficou nisso semana passada, conversamos até aí. Hoje a gente vai tentar descrever um pouquinho cada item da armadura de Deus. Do verso 14 ao verso 17, Paulo vai descrever os itens da armadura de Deus. E existe um grande equívoco quando a gente olha para esse texto e começa a olhar, por exemplo, ali, vistam-se com a couraça da justiça, ou usem a verdade como cinturão, ou os sapatos da prontidão para anunciar a boa palavra de paz. Há um equívoco quando a gente começa a entender, ou quando a gente começa a achar que eu usar a verdade como cinturão significa, sabe o que você tem que fazer? Faz o seguinte, sempre, diga sempre, sempre, sempre a verdade. É isso que Paulo está mandando a gente fazer. Ou então, a couraça da justiça, seja justo sempre que você conseguir. Deixa eu fazer um parênteses. Eu não estou abrindo uma premissa aqui para dizer assim, gente, é isso que Paulo está dizendo, então vamos fazer o seguinte, vamos mentir adoidado, vamos mentir para todo mundo, ou vamos ser injustos até dizer chega. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas também não serve de premissa para dizer o que o Paulo está nos ensinando, é que quando a gente usa o cinturão da verdade, significa que a gente tem que dizer a verdade sempre. Porque vamos ser sinceros, se dependêssemos de nós, de dizermos sempre a verdade, vamos ser bem humano, a gente não consegue ser sempre sincero, até pela preservação talvez da nossa amizade, do nosso casamento, do nosso olho não ficar roxo. Nem sempre a gente vai conseguir dizer sempre a verdade, a gente vai ter dificuldade nisso. Justiça, alguém aqui consegue ser justo sempre? Paulo não está falando de algo nosso, de uma característica nossa, de uma força nossa, de algo que nós sejamos capazes de fazer. Ele vai deixar bem claro que a armadura é de Deus. É quase que uma paráfrase, como se nós nos vestíssemos do próprio Cristo, como se nós vestíssemos do próprio Espírito Santo em nossas vidas. E aí ele vai dizer cada detalhe de cada situação que tem que nos chamar a atenção. Olha a primeira coisa que ele nos diz, portanto estejam preparados. Aqui é uma linguagem militar, e talvez os militares aqui presentes saibam dizer melhor do que eu, mas como eu disse o seguinte, fique em forma, fica pronto, porque a qualquer momento você pode ser chamado, a qualquer momento a batalha pode começar. Eu não sei, acho que o militar de vez em quando fica de sobreaviso, né? Então fica de sobreaviso, porque assim, a qualquer hora pode ser que você seja chamado, pode ser que você seja convocado, a qualquer hora a batalha pode estourar. E como que você vai ficar pronto? Como que você vai ficar de sobreaviso? Como você vai ficar preparado para isso? Ele vai dizer, primeira coisa, use a verdade como um cinturão. Aqui, bastante gente acha que usa cinto, né? Ainda mais quem gosta de usar roupa social, veste uma roupa por dentro, não parece que eu estou de cinto.
eu emagreci, se eu usar cinto a calça cai, então, né, eu estou de cinto, então assim, não é que eu queira me gabar dos irmãos não, né, mas estou de cinto. Mas normalmente, o cinto é a última peça da roupa que a gente coloca. Nesse contexto, o cinto não era o ornamental nem a última peça que o soldado romano colocava. Era a primeira peça e ela era de fundamental importância. As outras partes da armadura iam fixados nesse cinturão. E ele era muito mais largo, ele protegia inclusive boa parte do abdômen aqui. E nesse cinturão ficava preso a couraça da justiça. Nesse cinturão ficava preso a bainha para que ele colocasse ali as armas, até um suporte para que ajude ele na hora de se movimentar com um escudo. Então esse cinturão era de extrema importância. E a ordem dele é que esse cinturão seja para a gente a verdade de Deus, esse cinturão para cada um de nós. Para pensar, se Satanás usa armadilhas para nos enganar, ele vai usar armadilhas mentirosas para nos enganar. Como que a gente vai saber que aquilo que ele está falando é mentira, tendo a verdade conosco? João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só uma coisa interessante, aprender com alguém aqui da igreja. Você sabe como que, não sei se você já trabalhou em banco, você sabe que a pessoa quando trabalha em banco, ela tem que fazer um curso para descobrir e identificar notas falsas. Sabe como que é feito esse curso? A pessoa não chega lá no curso, nota de R$50, vamos identificar nota falsa de R$50. Chega lá no curso, tem 30 notas falsas de R$50 diferentes para identificar. Não. No curso, o que ele vai aprender? Como identificar uma nota verdadeira. Ele vai esmiuçar a nota de R$50, todas as características que fazem aquela nota ser verdadeira. Quando alguém chega para o bancário e entrega a nota, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É caçar as características da nota verdadeira naquela. Se faltar alguma característica, aquela nota é falsa. Então, para você descobrir o que é falso, basta você saber o que é verdadeiro. Ele nos dá um parâmetro, ele nos dá um padrão para identificar aquilo que é falso. O que Paulo está nos desafiando? Conheçamos essa verdade, nos alimentemos dessa verdade. Essa verdade tem que fazer parte das nossas vidas. Se a gente conhecer essa verdade é libertadora. E aí, quando o inimigo vir com mentiras, calúnias, a gente tem a verdade como padrão para dizer que aquilo que ele está falando é falso. Então, o que Paulo vai dizer? Primeira coisa, então, tenham conhecimento da verdade, sejam adeptos à verdade, se encham da verdade de Deus. É a verdade que vem de Deus, é a verdade que é o próprio Cristo Jesus. Tomem essa verdade como cinturão. E aí, nessa verdade, o que ele vai dizer? Apoiem nessa verdade, vistam-se com a couraça da justiça. A couraça da justiça, se você já assistiu filmes de gladiadores, é aquela vestimenta que ele coloca e vai proteger principalmente os órgãos vitais, coração, pulmões e tudo mais. Essa couraça protege esses órgãos vitais dele, assim como protege as nossas vidas. Porque outra artimanha do inimigo, além da mentira, é a acusação. Vamos ser sinceros? Falando em acusação, todo mundo tem alguma característica na vida, ou algum pecado enterrado lá no passado, ou que cometeu até mesmo essa semana, que dá graças a Deus, não se dá bem, que a igreja não sabe que eu já cometi isso. Vai dizer que não tem um item, dois, ou os mais pecadores aqui, uns 15, 20, a gente fala, graças a Deus, que ninguém sabe que eu fiz isso. Ninguém sabe, talvez a gente aqui não saiba, mas Deus sabe e Satanás sabe. Qual que é a artimanha dele? Nos acusar disso, jogar na nossa cara. Eu sei, aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que vocês fizeram. Essa é uma artimanha do inimigo, nos acusar. Mas o que Paulo vai dizer para a gente aqui? Nos vestimos da couraça da justiça. O que Romanos 8,33 nos diz? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Cristo que nos justifica. Então, para a gente não tem acusação. Quando ele fala que a gente não vale nada, é verdade. Quando ele fala que a gente não presta, é verdade. Quando ele fala que nós cometemos muito pecado, é verdade. A diferença é que em Cristo eu sou justificado. Isso não tem mais peso sobre a minha vida. Gente, presta atenção. Existe uma diferença muito grande entre perdão e justificação.
Cristo nos perdoa, mas também nos justifica. O que é perdão? Quem é casado aqui sabe, tenho certeza. Você já teve que perdoar seu marido ou sua esposa alguma vez? E, gente, eu perdoo a Carla direto, mas assim, de roto, né? E ela também me perdoa. Mas, vamos ser sinceros, a gente perdoa, não perdoa? Mas a gente esquece. Eu lembro até hoje, um dia lá na casa da Carla, os pais dela, que a gente foi jantar um lanchinho rápido, só tinha 2 salsichas, ela pegou as 2 salsichas para o estupor, não deixou nenhuma para mim. Eu perdoei, mas isso foi em 2011, eu lembro até hoje. Está perdoado, mas eu sei que você lembra dessa história, mas deixa, em casa a gente conversa, né? Está perdoado, só que eu não esqueci até hoje, né? Você vê como machuca o coração da gente, né? O que Jesus faz? Ele não só nos perdoa, como ele também justifica. Justificar, Paulo vai dizer que é como se ele pegasse o escrito de dívida nossa e rasgasse. Ou seja, aquela acusação que existia não existe mais. Justificar, na verdade, significa tornar justo. Cristo nos tornou justo. Nós não somos, mas Cristo nos tornou. Quando Satanás vem nos acusar, você é pecador? Fala, não, eu sou justificado. Por isso que Paulo fala, contra essa acusação, nós vestimos a couraça da justiça. Porque essa couraça da justiça nos protege dessa acusação de que nós somos pecadores. Porque nós não somos mais pecadores. Agora nós somos justificados em Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou justificado, é isso que Paulo vai dizer. E aí ele vai dizer, olha, também calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. O que ele está dizendo? O soldado romano usava pelo menos 2 tipos de calçado na batalha. Um calçado que tinha uma sola bem grossa, porque uma das artimanhas na batalha era jogar objetos pontiagudos no chão, para que quando você caminhasse, você pisasse algum desses objetos e se ferisse. Caminhar descalço sem chance. Naquela época não tinha tecnologia para fazer sapatos para todo mundo. Então quem usava esse tipo de calçado? Os militares romanos quando iam para a sua batalha. Quando você era pequeno, você tem um tênis chamado Conca. Você já teve um Conca, não teve? Tiago aqui, você quer chorar, Tiago? A gente dá um abraço. Depois você dá um abraço no Tiago, até correu uma lágrima aqui, né? Conca. Quem nunca teve Conga? É porque eu sou jovem, eu não tinha esse sapato. Quem nunca teve Conga? Os irmãos aqui, todos chorando da história da infância, né? Quem nunca teve um Conga? Ia para o sítio da avó, do vô, andava na rua, e o Conga era uma beleza. Você pisava na moeda, você sabia se era cara ou coroa, de tão grossa que era a sola. Era uma beleza. Mas eu me lembro que o sítio da minha avó era andar no mato, mas era assim, achava um prego direto. O prego furava a sola do Conga igual faca quente na manteiga. Era uma beleza. E aquilo era terrível, terrível. Essa é a diferença. Eles tinham um sapato com uma sola, uma sandália com uma sola muito grossa, que ela aguentava passar por esses objetos pontiagudos. Dependendo do campo de batalha que eles estavam, o calçado era outro. Que daí era o calçado que tinha esses objetos pontiagudos. Lembra, pessoal que é atlético como eu vai saber o que eu vou dizer agora. Lembra uma chuteira de jogador de futebol. Os cravos da chuteira de jogador de futebol é para dar estabilidade para o jogador no campo, no gramado. Os soldados muitas vezes usavam sapatos com esses objetos pontiagudos, porque dava estabilidade quando eles iam no fronte de batalha. Um terreno acentuoso, com subidas, descidas, buracos, a chuva, grama molhada, terra molhada, esses calçados pontiagudos, ele dava firmeza para você na caminhada. Quando o texto está dizendo, olha, calça os sapatos com uma prontidão para anunciar o evangelho, é o seguinte, você tem que estar pronto para isso, tem que estar disposto e pronto. Para isso, você tem que estar firme no evangelho, você tem que estar firme no conhecimento da palavra de Deus. Paulo é quase que ele vai usando um contexto de pleonasmo ali, porque ele está falando da verdade, da justiça, da palavra de Deus, tudo se encontra na palavra de Deus. Ele fala, nisso, você tem que estar firme, ter firmeza nisso, ter convicção disso. Por quê? Eu estava conversando com as pessoas esses dias, a gente brincando que a gente começa a ler a Bíblia, e aí começa a ouvir ditado popular, chega lá na frente a gente já não sabe o que é Bíblia e o que é ditado popular. Aí a gente fala, porque a Bíblia está dizendo, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, né? Só deixa eu dar um briefing para vocês, isso não é versículo bíblico, pelo amor de Deus. E você tem que ter convicção do que a palavra de Deus nos diz.
Ai, pastor, eu acho tão lindo aquele versículo. Diga com que tu andas, que eu direi que tu és. Jesus estava perdido nesse versículo. Então, meu Deus do céu, a gente tem que ter convicção da palavra do Senhor. Tem que ter conhecimento da palavra do Senhor. Isso tem que nos dar firmeza. Como um soldado romano olhava para aquele terreno, não tinha problema nenhum sobre o caminho daquele terreno. Porque se ele fosse um terreno sinuoso, ele tinha um calçado que dava estabilidade para ele. Se fosse um terreno não tivesse objeto pontiagudo, ele tinha um calçado que dava estabilidade para ele. Ele tinha certeza, firmeza e coragem de continuar essa caminhada. Assim temos que ser nós ao termos a palavra de Deus. Tem duas propostas. Eu vou recusar a melhor, porque a melhor proposta não é de Deus. E eu vou ter certeza e convicção de continuar nessa. Firmeza na palavra do Senhor, firmeza na vontade do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que ele continue, e agora ele vai dizer algo maravilhoso. Tenha como escudo para poder proteger de você a sua fé. Tenha a fé como escudo. Tenha a sua vida alicerçada na fé. Fé na Bíblia vai sempre andar de mão dada com esperança. Ele vai dizer, esse escudo, ele é um bom escudo, porque ele chega a proteger de flechas que pegam fogo, flechas incendiadas jogadas na direção. O escudo dos romanos naquela época era sempre um escudo duplo, porque se viesse uma flecha com fogo, ela pegava fogo só na primeira camada. Muitas vezes a primeira camada desse escudo era uma pele de animal molhada. Se a flecha com fogo batesse ali, aquela flecha não ia propagar o fogo no escudo, porque aquela camada de pele de animal molhada apagava o fogo. Fé, tenha isso como escudo, porque vão vir sempre dardos inflamados pegando fogo do inimigo na nossa direção. Paulo, quando ele escreve a carta para a igreja de Tessalônica, ele está justamente levantando um escudo para aquela igreja, porque a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto e tantas outras igrejas tinham ouvido a pregação que o próprio Cristo Jesus dizia: muito em breve voltarei, fiquem calmos, em breve voltarei. O que acontece? Algumas pessoas começam a morrer, algumas pessoas começam a ir embora, e as pessoas falam: peraí, mas Jesus falou que ia voltar, as pessoas morreram, Jesus não voltou. E aí entra os falsos mestres, os falsos profetas, que começam a falar: a pregação de Jesus é mentirosa, então não espera que ele vai voltar não, porque ele não vai voltar. E aí Paulo escreve algumas cartas, inclusive de Corinto, inclusive de Tessalonicenses, para dizer: calma, vai voltar. A nossa esperança no Senhor, ela é firme. Esse é o escudo da nossa fé, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a chamada de Paulo para as nossas vidas. Temos essa fé como escudo, que aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E esse tem que ser o nosso escudo contra essas heresias, contra essas mentiras, contra essa falsidade. Ah, Deus não te ama porque você é pobre. Aonde está isso na Bíblia? O escudo da minha fé tem que me proteger dessas mentiras. Paulo fala: vistam-se com o capacete da salvação. Recebam o capacete da salvação. O capacete naquela época era feito de couro e aço, para proteger a cabeça, para proteger de golpes, para não deixar a gente confuso, desnorteado na batalha. O que Paulo está nos chamando até aqui? Certeza. Nós podemos ter a certeza da salvação de Deus em nossas vidas. Você é chamado a vestir a sua vida com o capacete da salvação. Você é chamado e desafiado a ter certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Sabe por que você pode ter certeza da tua salvação em Cristo Jesus? Porque a tua salvação não depende de você, mas depende de Cristo. A tua salvação não depende da igreja presbiteriana operacional, não depende de Cristo. A tua salvação não depende de mim. Se dependesse de mim, alguns aqui vão dar para o inferno com questão, mas depende de Cristo Jesus. É o Senhor que nos salva. Como depende dele, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente muda muito de ideia. A gente quer uma coisa hoje, amanhã já não quer mais. A gente gosta de uma coisa hoje, amanhã não gosta mais. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu falava que meu primeiro carro ia ser um Cadete. Eu achava Cadete um carro lindo. Mudei de ideia. Não gosto mais tanto assim. Mas na época, falaram que a minha primeira moto é uma CB400, quadradona, dois escapamentos. Até hoje eu gosto, mas por causa da minha esposa eu mudei de ideia. A gente muda de ideia, né? A gente não tem a mesma ideia sempre. Deus não. O plano salvífico de Deus é bem antes da fundação do mundo. E a gente pode ter a certeza da salvação das nossas vidas. Paulo está dizendo assim: vista-se com esse capacete.
porque a salvação é garantida pelo Senhor. É só Ele que vai nos garantir. E por último ele fala o seguinte: e a espada de Deus, como a palavra que o Espírito Santo nos dá, tem que estar sempre nas nossas mãos. O soldado tinha 2 tipos de espada: a maior, que era para o ataque, e a menor, que era para a defesa. Esse texto, quando ele está citando espada, ele está citando a menor espada, que é uma espada para a defesa. Por quê? Quando vem a mentira, quando vem a tentação, quando vem a nossa resposta para isso, é a palavra que o Espírito Santo nos dá, na palavra do Senhor. Quer um exemplo? Você já deve ter lido sobre os evangelhos, sobre a tentação de Jesus, quando o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto. Lá ele foi tentado 3 vezes. Para as 3 vezes que ele foi tentado, ele deu 3 respostas diferentes. Mas para as 3 vezes que ele foi tentado, das 3 respostas diferentes, ele começou as 3 respostas do mesmo jeito. Quem se lembra? Ele disse a resposta assim: está escrito. Para toda a tentação de Satanás, ele respondia com um texto bíblico. Ele conhecia a palavra do Senhor. Pode olhar lá, toda a tentação de Jesus, as 3 tentações de Jesus, ele respondeu com a seguinte afirmação: está escrito. E aí ele respondia conforme a palavra do Senhor. Ele respondia citando o texto bíblico. Nós temos que ter essa palavra, vinda do Espírito, como uma espada em nossas mãos, para refutarmos essas coisas. Aí você fala assim: pastor, beleza, entendi a metáfora, entendi, eu tenho que me vestir da armadura de Deus, mas eu já fui aqui na Newton Prado, aqui tem umas lojas ali que vendem artigos militares, eu não achei essa armadura para comprar. Como que eu faço agora? Será que se eu for na AFA lá pedir lá, ou se eu for no 13º RCMEG que eu consigo, em algum desses 2 lugares, esse tipo de armadura? Paulo, no versículo 18, ele vai dizer como que a gente tem essa armadura. No verso 18 ele vai dizer o seguinte: façam tudo isso, consigam tudo isso, tomem posse de toda essa armadura de Deus. De que jeito? Orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Façam isso, tomem posse disso, peguem, recebam a armadura de Deus, orando e pedindo a ajuda de Deus. O interessante é como a gente vai fazer isso e quando. Paulo vai dizer o seguinte: orem sempre, constantemente, continuamente, diariamente, de forma extremamente interessante. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas aí Paulo está usando de pleonasmo, porque a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar e o Espírito Santo interpreta as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É isso. Mas nesse texto não é isso que ele está dizendo, não. Nesse texto ele está dizendo para a gente que a nossa oração tem que ser guiada naquele sentido. O que Deus quer que eu ore para Ele? O que Deus quer que eu peça para Ele hoje? Porque, vamos ser sinceros, por conta própria, se a gente for orar para Deus só de acordo com a nossa vontade, qual que é a nossa oração? Senhor, eu estou de braços abertos, derrama a tua chuva de bênçãos sobre nossas vidas. Se possível, nessa chuva, sem se cair uma casa com piscina, sauna, um salário de 3 milhões por mês, e sei lá, mais algumas coisas assim. Olha, eu agradeço, pode derramar. Se deixar para nossa conta, só esse tipo de pedido. Se a gente pensar que Paulo está dizendo de armadilha para o inimigo, de fronte de batalha, de combate, a nossa oração vai ser: Deus, sabe aquela pessoa que eu não gosto? Abençoa ela, mata de vez e leva para a tua glória. Pronto, faz isso que o Senhor me livre desse problemão. O que Paulo está dizendo? A nossa oração tem que ser sempre guiada pelo Espírito. E aí ele vai dizer algo a mais, que ele já disse nos versos anteriores, ele vai reafirmar agora no verso 18, quando ele vai dizer o seguinte: além de tudo isso, a gente tem que ficar alerta. Eu me lembro que uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu não vou falar qual é a emissora, ela é um Globo, a emissora, mas eu não vou falar qual é, se você fique à vontade. Passou uma novela, e nessa novela tinha um crente nessa novela. Na questão, era uma cristã, mas estava para nascer gente mais tapada do que essa cristã na novela. Ela morreu numa chuva de tiro porque tinha uns bandidos. Eu não assisti essa novela, isso me contaram, tá? Tinha uns bandidos atirando no outro, ela passou no meio da chuva de tiro assim, louvando a Deus, e sabendo porque ela estava louvando a Deus, não
uma bala ia pegar nela, lógico, morreu. Infelizmente, esse trecho da novela não foi tirado só da imaginação de alguém. Porque a gente, às vezes, como cristão, a gente tem essa mania de não ficar alerta, de não tomar a nossa armadura, de não ficar atento. A gente vive num mundo de fake news. Tá para nascer grupo que mais compartilha fake news grupo de crente. Mas, meu Deus do céu, vão ficar alerta. O texto bíblico é: vão ficar alerta, vão ficar espertos. Olha o que Neemias fez. Neemias foi um copeiro usado por Deus na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ele orou muito para isso acontecer. O texto de Neemias capítulo 6 vai dizer que eles construíram a muralha em 52 dias, e as nações vizinhas reconheciam que eles fizeram isso porque Deus abençoou eles, porque Neemias era um cara de oração. Um dia a gente vai fazer uma série de mensagens aqui só no livro de Neemias. Neemias começa o livro dele orando, toda decisão que Neemias vai fazer ele ora, e termina o livro com Neemias orando. Mas olha o que fala de Neemias no capítulo 4. Mas nós oramos ao nosso Deus. Quando eles ficaram sabendo que as nações vizinhas queriam destruir as muralhas de Jerusalém, eles oraram a Deus dele. Primeira coisa, nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, dia e de noite. Tem outro texto de Neemias que ele fala assim, trazendo para vocês de hoje: a gente ficou com a colher de pedreiro numa mão e a arma na outra. Enquanto a gente trabalhava, a gente vigiava. O que Paulo está ensinando a gente a fazer? Que a gente tem que orar de forma contínua, guiada e vigilante no Senhor. A gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar de olhos abertos. As armadilhas estão aí, a gente tem que tomar cuidado para não cair nela. A melhor forma, nos revestirmos da armadura de Deus. Como? Orando continuamente, guiados pelo Espírito, mas vigilante na presença do Senhor. E aí a gente vai desfrutar que o versículo 13 já promete para a gente. O versículo 13 está dizendo o seguinte: para a gente se revestir dessa armadura, que quando vier o conflito, ele dá uma ênfase que o conflito vai ser difícil, mas a gente vai chegar no final firmes e resistindo ao conflito, não porque nós conseguimos, mas porque nós nos revestimos da armadura de Deus. Pastor, como que eu sei se a proposta ela é divina ou ela é maligna? Só quando eu colocar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão de pregar o evangelho, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra do Espírito de Deus em nossas vidas. Não tem outro meio para a gente se livrar das armaduras dele. Quero convidar você a fechar teus olhos. Convidar você